pessoal, nós estamos aqui em mais um Fala Curumim, Fala Cunhantã, no podcast Vem Com Nós, e nós estamos hoje com uma amiga muito querida. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre ela, não é mesmo, Clarice? Como é que você tá, amiga? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando, do podcast Vem Com Nós. E também, me apresentando, contando um pouco da minha história, porque agora eu vou estar aqui mais com vocês, Então, para mim é muito importante estar ocupando esse espaço. Obrigada, Jaiane, por estar me recebendo, por estar aqui comigo, E vamos para cima. Claro, pessoal, para quem não sabe, aqui a gente vai conhecer um pouquinho da Clarice, qual a luta dela, a trajetória de vida. E, claro, eu vou estar trocando também esse conhecimento com ela, até porque, amiga, a gente tem quase a mesma idade, né? E nós vamos estar aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais ela, que ela vai estar conosco futuramente, apresentando o Fala Curumim, Fala Cunhantã. E aí, amiga, como é que é? Como foi para ti entrar nessa vida de militância? Nossa, gente, eu adoro contar essa história, adoro. Porque, eu não sou muito velha, Mas eu tenho mais de 10 anos, acho que eu tenho 10 anos de militância. Então, eu comecei a militância muito cedo, quando eu era adolescente, com 14 anos, no movimento estudantil secundarista, que eu estudava no IFAM, Então, lá é muito forte essas coisas de grêmio estudantil, representações. E eu sempre estava no meio dessas coisas, Aí eu gostava de ser essa pessoa que está na frente, de aparecer, de ajudar as pessoas, e falar, e organizar, e revolta. Era revolta de adolescente. Fazia revolução ali dentro do ambiente. Fazia. Aí, fui, durante bastante tempo, participei desses movimentos, Depois, isso no interior, porque eu sou do interior. Qual é o interior, amiga? Eu sou de Benjamin Constant. Olha, que maravilha. Sou de Benjamin Constant. Benjamin Constant, para quem não conhece, é uma cidade do interior do Amazonas, que faz fronteira com o Peru. E ela fica do lado de Tabatinga. Acho que Tabatinga é a mais conhecida. É, que fica ali na tríplice fronteira. Da Letícia, né? Letícia, exatamente. A minha mãe é de Tabatinga, meu pai é de Benjamin Constant, E a gente é de lá. Aí, Tabatinga faz fronteira com Colômbia e Peru. Sim. Então, a minha mãe, ela é descendente peruana também, Então, é uma mesclagem de tudo. Meu pai é um homem preto, caboclo. Então, eu sou filha da terra mesmo. Não tem pra onde fugir. É uma mistura bem... Não. É uma mistura bem miscigenada dentro do sangue, Não tem pra onde ir. E é isso, pronto, acabou, Mas, enfim, eu sou de Benjamin Constant. E isso começou lá em Benjamin Constant, Eu sempre fui eu era a melhor aluna. Que eu tomava a frente das coisas. Então, apesar de eu ser muito tímida naquela época, eu não sei como o meu eu criança se tornou o que eu sou hoje. Porque eu tenho certeza que se eu perguntasse pro meu eu de 8 anos, se eu teria coragem de falar... Em público, diria não. Não. Concordo contigo. Não ia de jeito nenhum, mas, eu era muito tímida. A liderança ela já tá na tua personalidade, Já aquela coisa de chegar olha, tomar a frente dos grupos e saber exatamente o que fazer. Isso é bem admirável, principalmente quando vem de uma mulher. Mas por que exatamente isso? Por que isso faz parte de mim hoje em dia? Porque eu precisei parar de ser tímida para poder seguir, Seguir. Por exemplo, aí eu vim no ensino médio, porque quando você tem um aluno exemplar, o que você espera dele é a liderança, Sim, e claro. eu era tímida. Então, eu tive que mudar totalmente, a minha forma de ser, porque eu queria estar ali, Eu queria ser aquela pessoa. Então, quando eu vim aqui para Manaus, que eu passei no Enem, Estudei, passei no Enem para engenharia da computação. Nossa, eu estudei muito, fiz muita redação e vim. Foi um marco histórico, Porque da minha turma, lá no IFAM, no interior, eu fui a única que passou na universidade pública. Olha, que maravilha. Naquele ano, Depois, outros passaram, mas no processo seletivo do interior, No caso, eu vim para a capital, a única que veio para a capital. Mas aí, que eu me lembro, Se tiver outra pessoa, desculpa, gente. Mas aí eu vim, e quando eu vim, olha só, engraçado. Como eu já sabia o que era um movimento estudantil, Sim. Quando eu cheguei aqui em Manaus e eu entrei na UFAM, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer.
entendeu? Eu falei assim, vou começar aqui pelo básico. Eu quero ser presidente do centro acadêmico. Gente. Aí cheguei lá na minha turma, já não tinha. Não cheguei no meu curso, não tinha. Não tinha Aí falei, pois a gente vai reativar. Não tem problema, a gente vai reativar. Eu reativei o centro acadêmico, colhi essa assinatura, a gente formou a comissão eleitoral, fez a eleição e eu fui eleita. Fui eleita durante 3 anos consecutivos, porque era anual a eleição. Eleição, né? Lá era anualmente, então todo ano tinha uma porque eleição. Geralmente tem aluno que sai, aluno que desiste, né? E às vezes a pessoa acaba não conseguindo segurar aquela pressão toda. Porque a gente sabe que liderança, cargo de liderança não é fácil. A gente lidar realmente. com muitas pessoas e muitas opiniões ao mesmo tempo, né? Eu só sei que eu fui. E assim, resumidamente, minha trajetória dentro da UFANA, que agora eu não estudo mais lá, mas foi onde começou, né? Esse meu contato com a militância mais forte foi dentro da UFAM. Quantos anos, amiga? Ali, mais ou menos. Na UFAM? A idade X-Men, né? 18, 19 anos? Foi, 18, 19 anos. Eu tenho o poder de tudo. Eu posso tudo, eu consigo. Eu tinha um professor no ensino médio que ele falava assim pra mim, olha, vocês têm que entender uma coisa, idade para jovem, tem a idade do cara que como é que é? A idade do veterano, do calouro, né? Que tá começando tudo, tá só observando, né? E tá com aquela energia de estar atrás do mais velho para aprender. Tem a idade X-Men, que já tá ali no meio, que é o cara que não tem medo de nada. Eu era justamente essa pessoa. E tem a idade do cara que o cara já chega numa maturidade que ele já sabe tudo que tá fazendo. Já sabe o que está acontecendo ali, ele está só observando e esperando o momento certo para agir. Sim. Então, eu tive essa idade da X-Men, que foi 18, 19 anos, que foi ir para frente também, sabe? Não, mas assim, sabe o que é engraçado? Que é exatamente isso que aconteceu. Sim. Eu acumulei funções que eu nem sabia que existiam dentro da universidade. Olha. Por exemplo, assim, fui de presidente do centro acadêmico, aí eu descobri que tinha os conselhos. Tem o conselho departamental. O conselho departamental era a união de todos os cursos ali daquela unidade, né? No caso, a minha unidade era a Faculdade de Tecnologia. Então, era todas as engenharias, digamos assim. Então, eu falei, tem um representante? Não, aí eu fui atrás. Quem é esse representante? Ai, a gente não tem. Falei, pois agora a gente vai ter. Organizei, fui atrás de todos os centros acadêmicos. Aqui não tem centro acadêmico, vamos fundar um agora. Aqui também não tem, vamos fundar. Eu sei que eu reestruturei ali. Agora vocês, todo mundo aí, já que eu ajudei vocês vão votar em mim para ser conselheira. Aí fui conselheira, aí já acumulou duas funções. Depois de um tempo, eu fui indicada para fazer parte da comissão de avaliação do MEC. Olha. Que é quando o MEC vai lá na UFAM avaliar os cursos, né? Sim. E tudo mais. Todos os anos que eu estive na UFAM, eu estive nessa comissão. Então, assim, eu sei a realidade de muitos cursos ali da UFAM. Porque qual é o papel do discente dentro dessa comissão? Eu, como representante, tinha que falar com esses cursos para saber qual era... Se o relatório dos professores estava batendo com a realidade dos alunos, entendeu? E a maioria das vezes não. Gente, entendeu? Não sei o quê. A gente faz iniciação científica, isso e aquilo. Aí, na prática, não tem insumos no laboratório. Não tem luva. Eita! Entendeu? Então, assim, era esse tipo de situação que eu fazia, né? Aí, além disso, aí conheci a União Estadual dos Estudantes, fui diretora de mulheres. Então, naquele momento ali, eu acumulava uma função gigantesca de militância, assim, sabe? Que eu tava, assim, sobrecarregada. E aí chega aquela virada de chave do X-Men pra maturidade. De falar assim, gente, não. Eu não aguento, não né? Não dá mais, eu não aguento mais, entendeu? Porque a gente tem essa... Quando chega um ponto que tá aquela pressão toda em cima da gente. A gente quer mudar o mundo, mas não dá de abraçar tudo, né? Mas essa minha militância no movimento estudantil me levou em muitos lugares, gente. Muitos lugares mesmo. Toda a minha experiência política, porque assim, tem um militante no movimento estudantil que ele milita pelas causas do coletivo dele. E tem um outro tipo de militante que olha também de uma forma política.
Eu era esse outro tipo de militante. Então, eu não estava lá só para cumprir tabela, assinar lista de presença. Eu estava observando, eu estava aprendendo a fazer política, eu estava aprendendo a história, né? Que grandes lideranças hoje, até do próprio governo federal, fizeram parte, né, do movimento estudantil, né? Grandes lideranças até do nosso partido também fizeram parte do movimento estudantil, né? Então, assim, eu acredito que eu aprendi muita coisa. Tudo que eu aprendi, até saber quando a pessoa está de pilantragem, né? foi lá, entendeu? Sim. Então, assim, eu viajei para muitos lugares, conheci várias capitais, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fui para alguns interiores aqui do Amazonas, tudo fazendo movimento estudantil. A gente acaba acumulando conhecimento, né? Sim. É uma fase adequada, que é ali dos 18 até os 25 anos, que a gente adquire muito conhecimento, e com isso vem a maturidade, né? A gente entende também que assim como os acertos, a gente tem erros. É essencial a gente também abraçar os erros, porque é a nossa experiência, né? Sim, e aí eu vivi muitas coisas, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, assim, eu gosto do movimento estudantil. Sim. Mas qual é a minha militância de fato? Não é só a educação. Sim. Né? Durante todo esse processo, não só do movimento estudantil, da educação, mas de toda a minha vida, a gente se depara com situações que nos deixam revoltados, né? Então, eu acredito assim, que a tua revolta é a tua militância. O que te revolta é onde você quer lutar, né? Claro. Então, eu passei por outras situações que não são só a educação na vida, né? Que me revoltaram. Então, eu parei e pensei, eu tô ficando mais velha, né? Sim. O que é que me revolta, né? O que me revolta é uma família não ter o que comer, ou um jovem não ter onde estudar, Justiça social, ou né? não ter saúde no hospital, porque eu já passei por diversas coisas. Eu já fui fazer cirurgia. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia no meu seio, porque eu tinha um nódulo gigantesco. Sim. E simplesmente não tinha insumo no hospital. A gente teve que pagar pelo insumo, porque a cirurgia tinha que fazer a cirurgia, porque a gente queria saber o que era aquilo, né? Imagina se a minha família não tivesse. Imagina o que outras famílias que tenham passado por isso. Depois de um tempo, a gente descobriu que estava acontecendo a mesma coisa com todo mundo. Porque no papel tá lindo e maravilhoso, né? Mas na prática a gente sabe que o que a população sofre. Exatamente. Então esse a justiça social. O nosso papel como militante ativista é demonstrar que isso, as diferenças, né? Da prática para a teoria. Independente de Então, foi ver essa coisa, né? O que é a militância na prática? Porque, às vezes, você está no movimento estudantil, você se deixa levar pela ideologia. Entendeu? E a ideologia, às vezes, ela é boa? Porque através dela você pode formar um caráter bom, né? Mas ela também é perigosa porque você esquece da realidade. Exatamente. De quem mais precisa. Então, eu parei assim e pensei, opa... Eu quero ajudar, mas eu acredito que não vai ser dessa forma, né? Eu dou os parabéns para quem faz o movimento estudantil, é uma escola política brilhante, né? Mas quem é o meu povo? Eu viajei para tantos lugares. Meu povo tá lá. É lá em Manaus, é o Amazonas. E o que dessas políticas que eu estou construindo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tá fazendo alguma diferença para eles? Então, isso que eu me perguntei. Crucial, né? Falei, tá fazendo alguma diferença eu estar aqui agora? Tá fazendo para mim. Porque eu estou construindo uma imagem, porque eu estou construindo uma militância, eu estou aprendendo muitas coisas. Mas aquelas pessoas, elas vão ficar esperando eu terminar. E se eu não terminar e nunca mais voltar? Entendeu? Não era isso que eu quero. Eu assim, como pessoa... Na minha militância, jamais eu quero me desconectar das minhas raízes. E isso, para mim, é inegociável. Uma menina que saiu do interior do Amazonas e chegar a esse ponto, né? Já pensou eu tivesse, sei lá, na Europa e esquecer que eu sou uma caboquinha de beijo me encostando? Não, gente. Não dá, cara. Hoje em dia, olhando para trás, assim, o que tu sente? Olhando para trás de tudo que tu já fez, assim, tudo que tu já acumulou. Eu sinto muito orgulho. Isso é bom. Sabe por que eu sinto orgulho? Porque
concomitantemente à luta, a gente tem que viver, né? A gente também tem outros problemas, né? E eu... Às vezes a gente não pode abraçar muito Sim. o coletivo, que a gente acaba esquecendo de si próprio, Sim. né? E mulher, a gente tem esse negócio de amor próprio, não é isso? Na época do Superman lá, eu entrei em depressão profunda, né? Eu tentei me suicidar. Olha. Foi bem forte. Não consegui. Graças a Deus. Sim, foi um graças a Deus mesmo, porque assim, eu nunca vi isso. É um tema sensível, não sei se eu posso falar sobre isso, mas... Eu acho importante, porque tu acaba sendo um espelho de muitos jovens hoje em dia, entendeu? Eu tava muito sobrecarregada, né? Eu não aguentava mais, tava triste, sentia um vazio e chorava toda noite. E, sabe, o que me mantinha viva era a política. E eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu agradeço muito ao movimento estudantil, a outros lugares onde eu estive também, Sim. né? Porque apesar de ter muita violência política de gênero com mulher, era o único lugar onde eu me sentia bem, ajudando os outros, ou pelo menos sentindo que eu estava ajudando, né? Mesmo que às vezes não fosse a realidade. Mas, assim, chegou um momento ali e aí veio a pandemia. E, assim, enquanto eu estava lá na pandemia, voltei pro interior, né? Enquanto eu estava lá na pandemia, sabe? Parecia que não tinha mais sentido a vida, né? Sim. E aí foi quando eu tentei, né? Pela primeira vez. Falando em Grêmio Estudantil, eu estudei numa faculdade particular, né? Uhum. Eu e minhas amigas, né? Que eram poucas, como a engenharia civil, a gente viu que a gente não tinha Grêmio na faculdade. Aí o que aconteceu? A gente ia montar um Grêmio. A gente já estava procurando tudo, já estava articulando para montar o Grêmio. Aí tinha uma que era mais para frente que eu. Então eu disse, não, então vai ser ela, porque ela tem uma comunicação melhor e uma abertura melhor com os outros cursos. O que aconteceu? A gente entrou na pandemia. A gente não conseguiu. A gente já estava no finalzinho da faculdade, né? Uhum. Aí como entrou na pandemia, a gente não conseguiu fazer. Então, Poxa vida. Pois é, mas tem que ter iniciativa mesmo. Eu acho que a gente tem que procurar, até né? Porque ter uma liderança, né? Tu me falou agora que tu tinha muita dificuldade de falar, né? Sim. Tá, eu comecei a falar com 5 anos de idade e ainda era gaga e ainda tenho a língua presa. Então eu tinha uma puta de uma vergonha de me comunicar, né? Então, apesar de eu... E o que mudou mais isso, que veio transformando um pouco mais, não só a minha dicção, minha oratória, minha postura com as pessoas, foi a política. E dentro do MDB. Dentro do MDB eu me encontrei de uma forma que eu conseguia me soltar melhor, entendeu? Sim. É um partido que dá muitas oportunidades para os jovens, né? Sim. Cara, muito bacana. Pois é, mas assim... Aí eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque eu demorei muito a me encaixar, porque eu também fazia engenharia, né? Eu fazia engenharia da computação. E, assim, eu não era feliz. Cara, assim, as pessoas olham hoje pra mim e dizem, o que tu fez? Por que tu desistiu? Mas tu vai voltar. Eu falei, não, gente, eu não vou voltar. Entendeu? Eu não era feliz. Naquele momento que eu estava depressiva, só tinha política. Para mim aquilo era um fardo. Aí eu hoje, feliz, bem, como estou, vou voltar? Jamais, entendeu? Passo para trás, jamais. Jamais vou dar um passo para trás. Então, assim, é difícil, porque as pessoas não entendem, né? Quando a gente toma uma decisão desse tipo. Mas, assim, eu escolhi a comunicação. E estou muito feliz. Hoje em dia estamos aqui, né? E eu tenho muito orgulho. E isso faz parte da minha trajetória, né? E eu tenho muito orgulho. Porque, assim, eu nunca me senti tanto potencial. Parece que o potencial flui, assim, pelas minhas veias em relação à comunicação. Porque eu escrevo bem, eu falo bem, eu tenho domínio de técnicas que eu já tinha estudado antes, porque eu sempre gostei de computação. Então, sim, eu já fiz um mini curso de computação gráfica, eu já tenho técnica informática, eu gosto, né, dessa coisa. Atualmente eu faço outros cursos além da faculdade, sim, né, principalmente de fotografia, faço um curso de fotografia, porque eu gosto muito. Então, assim... Os cliques. E eu sou uma pessoa muito expressiva. Aí tu pensa só, eu tive toda essa trajetória,
essa trajetória bacana, incrível, né? Superação, superei, tô bem agora. E para chegar ser engenheira, tu ainda caminha, né? Tua engenharia ainda faz você se movimentar. Mas a engenharia da computação é você e o computador. Entendeu? Você é uma máquina, né? Então, tipo assim, gente, eu sou tão humana. Tipo assim, de querer ajudar as pessoas, não sei o quê. Aí já pensou eu passar o dia todo dia sentado no computador? Quando eu parava pra pensar nisso, eu falei, não. E aí, assim, no básico da engenharia, tu ainda pegou o terror que foi as integrais? Eu fiz metade do curso ainda, menina. Fiz metade do cálculo 1, 2... Fiz física 1, 2 e 3. Tu sabe que a pior que tem é a elétrica, né? Sim. Pelo amor de Deus. Tem pra gente que endoida. Pois é. Meu terror é a física. Física, pra mim... Eu sou muito boa em matemática. Sim. Sou maravilhosa em matemática. Mas depois que coloca... Junta com física, não dá pra mim. Tanto que foi por essa razão específica, essa foi uma das razões mais fortes de eu não querer mais fazer engenharia. Foi a física. Porque não dá. A engenharia da computação, né? Quem sabe eu fizesse uma engenharia de software, por exemplo, que não tem física. Eu acho que eu conseguiria. Mas a engenharia da computação... Mas tu tem paciência para mexer lá? Eu criar gosto. Os programas. Eu gosto. Já criou algum joguinho? Já, menina. Eu já criei vários aplicativos básicos de celular, né? Já criei até sistema de supermercado. Olha. Quando eu tava na faculdade. Só pra ter uma ideia. Sistema de supermercado. E deixa eu ver o que mais. Eu também aprendi a mexer no Android. Então, eu, tipo assim, construir o aplicativo do zero dentro do sistema do Android. Gente, é muita loucura. Assim, a gente acha que é uma coisa... A gente que é usuário final olha assim... Uma criança legal. olharia assim, eu tenho os poderes na mão. É muito difícil, é muito difícil. Mas, assim, é muito legal também. Eu gosto, né? Mas assim, eu não vejo fazer... Não, eu mais acho comunicadora isso, mesmo, eu né? acho que isso... eu acho que, assim, engenharia seria como um hobby pra mim. Sabia? Por exemplo, assim, tem algumas... Tu conhece as plaquinhas de Arduino, né? Sim, as plaquinhas de Arduino Arduino são uns circuitos que a gente usa, né, gente? Pra quem não sabe... para fazer vários tipos de dispositivo, né? Você pode fazer um dispositivo que é controlado sem fio, no caso. Digamos assim, que vai tocar uma musiquinha, só um exemplo. Ou, por exemplo, essas placas de Arduino, tem outras marcas, obviamente, Sim. mas esse tipo de placa que controla, por exemplo, um semáforo, digamos assim. Caro pra caramba. Entendeu? Mas, assim, são coisas que eu acho muito bacana, tipo, soldar e tudo mais. Eu fiz uma disciplina ainda em engenharia, eu acho que foi a última que eu fiz, que foi de despedida, assim. Falei, eu quero fazer essa disciplina. Que foi a disciplina de sensores. E aí, nessa disciplina de sensores, né? Sensor que detecta calor, que detecta fumaça, que detecta várias coisas. Vários sensores diferentes, de luz. Eu fiz essa disciplina. E aí, nessa disciplina, o trabalho final foi a gente fazer com um Arduino uma estação meteorológica. Uma mini estação meteorológica, né? Então, tipo assim, eu acho que essa foi a minha despedida, assim, triunfal da engenharia, mas, assim, eu gosto muito e eu passei com nota boa. Pra te ter uma ideia, não é questão que eu não consegui. Às vezes as pessoas acham que eu não consegui. Não, gente, não é isso. É porque eu não queria mesmo. Entendeu? Tanto que as disciplinas que eu queria tirar nota boa, eu tirava nota boa. E as que eu não queria, eu não tirava. Olha a diferença. Tu fizeste uma mini estação de clima, né? Uhum. Eu usei o Arduino só pra fazer um carrinho de controle remoto. Mas, olha, tinha o carrinho de controle remoto, beleza. A gente fez tudinho no CAD, a gente fazia, né? Sim. Antes o Revit não tava muito em alta. Aí a gente fazia os projetos no CAD e a gente chegou a fazer também a ponte de macarrão. Tu chegou a ver isso na área de engenharia? Cara, pensa num trabalho que deu muita dor de cabeça pra gente. Não, mas assim, eu acho muito incrível. Acho que pra quem tiver a oportunidade de fazer um cursinho, assim, só por hobby mesmo, mas só do Arduino, tá? Não faça as outras coisas de engenharia, porque não é legal. Não é legal.
Assim, faça, entendeu? Vocês vão gostar. Depois tu vai conectar todos os cabozinhos, tu vai ver o negócio funcionando, vai ser muito bacana. Dá aquela ansiedade, né? Porque quando tu tá iniciando o processo de qualquer construção, mas na tua cabeça já tá ali pronto, né? Sim. Aí se der alguma coisa errada, tu já fica frustrado. Sim. Aí a gente começa ali. Mas a gente já quer ver pronto. A gente tá no início, mas já quer ver pronto, né? Cara, sabe de uma coisa engraçada agora, falando também pra ti e pro pessoal que tá assistindo, né? A gente é muito diversa, né? Tu também é muito diversa, né? Como que a gente tá nesse meio, né? Eu acho que isso, gente, é uma prova de que, assim, a política, ela não tem área, entendeu? Não tem. Você ser uma pessoa politizada, você pode... Em qualquer lugar que você pode esteja. Pode ser um administrador, entendeu? Pode ser um empreendedor, pode ser... a política, ela acaba abrindo asas para a pessoa, mas não de uma forma profissional, mas sim de uma forma pessoal. Realmente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que eu aprendi na faculdade de engenharia. Eu tive um professor que era de uma disciplina específica, eu não lembro agora o que acho que era ética. Ética na engenharia. O que a gente estudou na ética na engenharia? A seguinte coisa, né? Denúncias e fake news em redes sociais. Agora me diga, o que isso tem a ver com engenharia? Tudo. Agora eu vou explicar para vocês. Quem controla o fluxo de denúncias em redes sociais? E se aquela notícia é verídica ou não? Não é um IA, não é um robô, é um ser humano. E esse ser humano é um engenheiro. Ele estudou para estar lá, para entender o que estava acontecendo. Então, assim, tem essa questão, né? Tanto que teve até uma pessoa da minha turma na época que iria falar sobre esse sistema e sobre isso. O TCC dela ia ser sobre isso, né? Então, eu achei muito interessante, né? Então, eu fiquei, caramba, a política realmente está em todos os lugares. Entendeu? Por quê? Porque isso chama para diversos debates, inclusive a regulamentação das redes sociais, né? Então, são amplos debates, que inclusive também é um debate que está dentro da comunicação. Exatamente. Então, é como se eu não tivesse ido muito longe, saído da engenharia para ir para a comunicação, eu não posso falar da mesma coisa. Então, assim, é muito incrível. Tem sempre um elo, né, das profissões, uma liga a outra, de certa forma, né? Mas, assim, eu acho que a política e as decisões coletivas, né, elas estão em todas as profissões. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Porque, né, o Estado, ele vigia, né, ele está em todo canto. Então, ele é regulamentador. Então, se existe uma profissão, ele vai estar lá, né? Então, e você, Jai? Diga. Como é que foi pra você? Como é que tu perguntou como é que eu enxergo e você, como é que você enxerga essa trajetória? A minha trajetória? Gente, a minha trajetória, eu sempre tive o papai do meu lado, certo? Eu tinha um tio que foi deputado federal, foi vice-prefeito. Então, eu fui conhecendo um pouquinho mais da política, que até então, até os 18 anos, para mim, política era bobeira. Não queria saber, como eu te falei. Eu pegava os santinhos e ficava arriscando. Que nem a gente fazia com a revista da Capricho. Não, eles querem a revistinha para olhar o Justin Bieber. Não, eu ficava arriscando. Mas, enfim, eu entrei na política através do papai, né? Comecei a aprender. Só que o papai é um homem que não... Ele é politizado, mas é um homem de ação, de dentro da comunidade. Né? Um cara que vai subir no parlamento, ele pode fazer isso, mas ele é um cara que está mais dentro da comunidade e fazendo o trabalho dele de uma forma mais presencial. Né? E eu fui observando isso nele, fui observando meu tio. Entrei a primeira vez para vir candidata apenas para entender como é que era. Né? Mas aí, sem entender o processo, eu já dizia, não, se eu pegar tantos votos, eu entro. Isso com 20 anos de idade, sem entender como era o processo. Muito rápido, né? 2 anos depois, tu não queria nem saber. Pois aí se eu pegar tantos votos... E eu pegava o santinho e ia pra rua sem recurso nenhum. Isso só me deram os santinhos na primeira vez que eu saí candidata no
partido anterior que eu entrei, né? Até porque eu não sabia como é que era a política partidária, para que servia para que servia cada cargo. Eu não sabia para como é que funcionava para a gente entrar dentro do concorrer, né? Eu só sabia que tinham me colocado lá. Aí eu fui. Primeira vez eu não... Tudo bem, eu dei aquela... eu comecei a aprender como funcionava o processo. Aí depois eu vi que ali não era uma casa para mim, eu não me sentia bem no local que eu estava. Eu olhei assim, eu não estou adquirindo muito conhecimento aqui e eu não estou sendo valorizada, eles estavam me valorizando apenas como número. Aí quando eu comecei a conhecer mais o outro partido, que é onde eu estou agora, que é o MDB, foi onde eu observei, não, estou me ligando mais aqui. Não, eu entendi agora que o político tem que ter uma bandeira. Eu tenho que entender o que é a minha bandeira, o que é que eu vou falar. Eu tenho que saber o que eu vou estudar, porque eu não posso abraçar o mundo, abraçar tudo, né? Realmente. Aí, para mim, foi uma descoberta muito grande. Muitos acabam aprendendo isso bem antes, né? A gente tem quadros dentro da JMDB que já entendem de política desde os 14, 15 anos. Não, apesar de eu ter uma família que saiu da política, que teve uma trajetória muito grande dentro da política, né? Eu acabei aprendendo um pouquinho mais tarde, mas isso não me impediu de me politizar. Não me impediu de chegar até aqui, estar conversando com a Clarice, não me impediu de chegar, conversar até mesmo com o senador, não me impede de falar. É algo que eu consigo já repassar melhor. Sim. Que é um conhecimento melhor. Digamos que você já tinha essa pegada bem antes, né? Sim. Dentro lá em Benjamin Constant. Eu já fui muito protegida pelos meus pais, então... Eu cresci numa certa bolha que era para eu não pegar caminhos maus, porque eu fui crescendo num ambiente um pouco insalubre, que foi num bairro, né? Um bairro, uma periferia, onde a gente via prostituição, a gente via tráfico. Teve muitos colegas do meu irmão que não chegaram nem aos 25 anos, então... Hoje em dia a gente entende muito bem o que a política pode fazer na vida de cada jovem desse. Sim. E é isso que eu carrego hoje em dia, é isso que eu tento abraçar dentro da política partidária. São esses jovens. Caramba, incrível. Uma coisa que eu acho muito bacana é que, por exemplo, a minha família, meu pai, né, tem muito envolvimento com política. Muito envolvimento mesmo. Inclusive, né, ele foi por bastante tempo secretário executivo, né, do Júnior, o Júnior, que foi prefeito de Benjamin Constant, e o vice dele era o Davi, que foi o Davi Bemergui, que é filiado do MDB, né, foi prefeito de Benjamin. E a gente está nesse meio. Todos nós nos conhecemos, né? Eles são... colegas e se falam e se visitam e se ajudam, né, quando possível. Sim. Então, assim, eu sempre estive ali muito perto, né? Olha, a minha família sempre teve... Meu pai já tentou se candidatar várias vezes, mas ele não conseguiu porque ainda tem muito de política pão e circo lá em Benjamin, né? O meu pai, ele é um homem muito intelectual. Então, tipo, ele é doutor. Então, as pessoas não querem saber que ele tenha proposta de qualidade, né? As pessoas querem saber do dinheiro. Exatamente. Entendeu? A gente ainda tem essa cultura forte dentro da nossa sociedade, né? Que o político, alguns, no caso, né, acabam usando muito a necessidade do povo a favor deles, né? Sim. Isso é horrível. Aí eu sei que ele já chegou a ter bastante voto, né? Mas ele sempre está nos partidos errados. Porque não tem cota. Aí me dá uma raiva, olha. Mas, assim, meu pai é um cara muito ligado na política. Muita coisa que eu sei hoje, né? Eu aprendi com ele. Muita coisa mesmo, aprendi com ele. Se tu senta 5 minutos com ele, inclusive, eu ia até convidar ele para qualquer dia desse para contar a história dele. Se tu senta 5 minutos com ele, tu aprende muita coisa. Então, assim... eu acho isso engraçado, porque tem política. Se tem política, a gente acaba absorvendo alguma coisa, né? Mesmo que tu tenha demorado a querer ingressar de fato na política, mas tu ingressou, né? Não teve pra onde fugir. Claro. E, querendo ou não, a gente sabe que a juventude é algo que engaja, que traz mudanças, né? Mas o que seria da juventude hoje em dia sem o conhecimento dos antigos, né? Dos nossos... antigos políticos, que tem muitos que
foram bem feitos, tiveram benfeitorias dentro da sociedade, dentro da política amazonense. No caso, eu tenho o tio Mário Frota, que é meu tio, foi deputado, tá? Ele tem a trajetória dele é magnífica. Então, e é uma pessoa que quando tu senta, ele dá uma aula maravilhosa de política. Então, eu acho que, tio, se o senhor estiver vendo, por favor, aqui fica o convite. Eu vou dar uma ligadinha pro senhor, mas eu quero viver aqui. Já surgiram vários nomes pra lista, né? Mas, cara, muito bacana, né? Mas, bora falar das nossas expectativas pro futuro, pra Manaus, pra você, né? Como é que você enxerga Manaus e as expectativas da sua trajetória? Bem, eu hoje em dia, eu tô numa fase, eu entendi, eu já vim candidata outras vezes, mas eu tô numa fase que eu entendi que eu ainda preciso aprender um pouco mais. Sim. Eu preciso me conhecer um pouco mais dentro da política, que é para poder ter um engajamento melhor e me conectar melhor com a população. Então, eu estou nesse momento de aprendizado e futuramente eu quero vir também candidata novamente para representar aquilo que eu me identifico, que é a população. Caramba, muito legal. Mas 2028 você fala ou agora? Agora eu não tenho tanta expectativa, né? Mas quem sabe futuramente 2028. 2028 é tem Clarice, bastante tempo para se organizar. Clarice, amiga, estão gritando no meu ouvido aqui. O diretor tá falando que a gente tá com pouquinho tempo. A gente tá Estou sabendo. Mas, assim, sobre expectativas, né? Sim. Manaus, o Amazonas, né? Sim. Ele tem... Nosso estado tem muito potencial, gente. Ontem, na palestra sobre a Zona Franca, eu escutei uma coisa que é muito real, né? Que fala sobre o desenvolvimento dos municípios, o desenvolvimento econômico dos municípios, né? Através da Zona Franca. Através da Zona Franca. O que existe naquele município, né? Que a gente pode aproveitar, né? Desenvolvimento econômico é a porta para evoluir, né? Para ter uma educação de qualidade, para ter uma saúde de qualidade, né? Para ter lazer. Então, assim, eu acredito que isso falta muito no Amazonas, porque eu viajo muito de barco, né? E aí, daqui para minha cidade, são 7 dias de barco. Sim. Descendo, subindo o Rio Solimões. Então, assim... E ele vai descarregando carga, né? Então, a gente pode parar nas cidades, dar uma volta, conhecer. Dá tempo de ir e voltar. Às vezes, dá tempo. Se o barco parar de noite, dá tempo de até ir pra festa, para vocês terem uma ideia. Ela já tá experiente. Então, assim, a gente vê em alguns municípios ainda uma carência muito grande, né? Desse desenvolvimento econômico. Então, assim, a minha expectativa, né, é que para que as próximas pessoas que estejam ocupando esses cargos de poder, né, principalmente no estado do Amazonas, como governador, né, tenham essa visão, porque é só através dessa visão que a gente vai conseguir estabelecer um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação da Amazônia, porque esse é um debate muito fervoroso que existe aqui, né? E a gente entende que é muito romantizado, né, a preservação aqui conosco, e a gente acaba ficando isolado por conta dessa romantização. Mas temos que entender também que, cuidando do ser humano, a gente consegue cuidar também do meio ambiente. Exatamente. Que é no desenvolvimento da educação, da saúde, do transporte e até mesmo das construções civis. Se a gente tiver esse equilíbrio entre o progresso e o meio ambiente, o Amazonas será um dos estados mais bem desenvolvidos do Brasil, né? Exatamente. Por isso que a preservação e sustentabilidade é uma das minhas bandeiras, né? Eu sou do núcleo da diversidade, né? E eu defendo as minorias, né? Mas essa é uma das minhas pautas, assim, principais. Por quê, né? A justificativa de não ter melhorias é porque não tem verba. Mas a gente está cansado de ouvir essa história, né? Então, assim, vamos desenvolver, então, para que essa não seja mais uma desculpa, né? Sim. Mas, assim, eu acredito que existe, sim, um ponto de equilíbrio, né? Que a gente não precisa brigar, nem se deteriorar na internet por conta desse assunto, né? Mas a gente tem que cobrar, sim, exigir a preservação, logicamente, né? E eu tenho muitas expectativas também, né? Fora o Amazonas, né? Sim. Aqui para Manaus. Manaus, né, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né?
que não é nem a preservação das florestas, mas sim a limpeza urbana. Sim, A limpeza urbana que eu falo não só do poder público, da rua, mas dos igarapés que cortam a cidade, de zonas periféricas que não tem lixeiro. Se você for lá perto da Altais Mirim, em uma daquelas ruas da Zona Leste, tu vai ver que as pessoas jogam todo o lixo no meio-fio. Aí já é já é uma situação de educação pois pessoal, é, né? A educação ambiental entra também nessa roda. Sim. Mas, assim, eu acredito, né, que essas expectativas juntos podem transformar, né, Manaus. E também tem uma pretensão política um dia, se der tudo certo, a gente vir e conseguir, né, se unir. Eu acho, assim, que o nosso partido tem muitas vozes boas, né, você e outras pessoas. E eu acredito... Você também, né? Agora eu... que entrei recentemente, estou sendo muito bem acolhida, graças a Deus. Estou tendo essa voz que eu estou aqui falando para vocês agora, graças a essas minhas... Não é nem colegas, mas para minhas amigas, né? Então, muito obrigado. E eu acho que hoje a gente está contando um pouquinho da nossa história aqui, é muito importante para as pessoas ouvirem, né? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar, porque o assunto é diverso, né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Mas, assim, a gente conversando, tratando um pouquinho dos assuntos em relação à nossa vida, muitas Clarices e muitas Jaianes estão por aí escutando, né, amiga? Infelizmente, a gente não tem tanto tempo aqui para tratar mais o assunto, mas estaremos aí, Clarice estará conosco, já contando um pouquinho com nossos convidados, né? E nós ficaremos para o próximo programa. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. E eu convido você para estar conosco no próximo programa. E vem com nós!